Eu quero tecer a Deus, ao poderoso guerreiro, por essa muito rica oportunidade a qual Ele nos outorga, nos dando graça para ser ministro de Sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, do anjo desta igreja, pastor Cícero, é isso? Deus abençoe o Senhor, sua esposa, esta igreja, que o Senhor continue conservando-te nessa graça. Amém? Estamos aqui nesta noite para a misericórdia de Deus, por intermédio do presbítero Carlos Henrique, amém? Que foi o canal de bênção, foi a ponte para que estivéssemos aqui nesta noite. Meus irmãos, quando o Carlos Henrique me convidara, ele me dissera que hoje era o culto da família. E eu queria te dizer que a família é a instituição mais sagrada de Deus. Antes que houvesse o céu, antes que houvesse a terra, antes que houvesse o mar, a lua, as estrelas, já existia a família, já existia o Pai, já existia o Filho e já existia o Espírito Santo. Deus quis alargar a família e Deus resolveu criar os anjos. E a família de Deus foi de milhares e centenas de anjos. Só que a terça parte dessa família de Deus, desses anjos, eles se rebelaram e Deus os expulsou lá do céu. E Deus resolveu criar mais uma família para fazer parte da família de Deus. E aí Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o sol, as estrelas e tudo que há. E agora olha para o irmão que está do seu lado e fala: Ele criou você. Fala para ele: Ele criou você. Você faz parte da família de Deus. E Satanás tem raiva, tem ódio de você, porque ele já não faz mais parte da família de Deus, mas você faz. Ele está furioso com a sua vida, com a sua família, porque você e a sua família faz parte da família de Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 14, versículo de número 16, para a nossa meditação. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo de número 16. Aleluia, Deus. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diga: espere. Nos diz assim a palavra do Senhor: E tornou a trazer todos os seus bens e também a Ló, seu irmão, com os seus bens e também as mulheres com todo o povo. Meus irmãos, existia um homem por de nome Terá. Terá gerara 3 filhos. Terá gerou a Naor, gerou a Abrão e gerou a Arã. E quando Terá gerou esses seus 3 filhos, a Bíblia vai nos dizer que um desses filhos, chamado Arã, gerara um neto para Terá. E o nome deste neto era Ló. Qual era o nome do neto? Ló. E a Bíblia vai nos dizer que Deus vai falar com Abrão, porque nessa época que Deus falou com Abrão, o nome dele ainda era Abrão e não Abraão, porque Abrão quer dizer pai exaltado, Abraão quer dizer pai de multidões. Aqui ele era um pai exaltado, mas não ainda pai de multidão. Quando nós lemos a Bíblia e lemos o capítulo 12 do Gênesis, dá-se a entender que Deus falou com Abrão lá em Arã, que é 930 quilômetros lá da Mesopotâmia, ou da Babilônia, ou do atual Iraque hoje. Mas só que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, Estevão estava fazendo um discurso e ele diz: varões e irmãos, Deus falou com Abraão lá na Mesopotâmia. Ou seja, Deus, quando falou com Abraão, Ele não falou com Abraão lá em Arã, mas falou com Abraão lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia. O que é isso? Deixa eu tentar te explicar. Babilônia ou Mesopotâmia, lá no Ur dos Caldeus, onde eles habitavam, era um lugar idólatra. Era onde havia muitas imagens, muita idolatria. E existia lá um Deus chamado Marduk. Como era o nome do rei? Marduk. E lá eles edificavam um templo, uma torre, que era parecida com uma pirâmide, que é chamado de Zirub. E essa torre, lá no topo, eles ofereciam sacrifícios. E o principal deus deles era Marduk, que eles chamavam o deus protetor da Mesopotâmia.
E a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 2, que os pais de Abraão, eles eram idólatras, eram pessoas que adoravam outros deuses, que adoravam Marduk, mas mesmo o pai de Abraão, mesmo os irmãos de Abraão, ainda lá na Mesopotâmia, ainda lá na Babilônia, Deus já falava com Abraão. Não entendi, eu vou te explicar. Mesmo o seu filho ainda estando lá na Babilônia, Deus está falando com você que vai tirar ele de lá. Mesmo o seu pai ainda estando na Babilônia, Deus está falando nesta noite que vai tirar ele de lá. Mesmo a sua filha estando ainda na Babilônia, Deus está falando, eu vou tirar ele de lá. Mesmo o seu tio lá na Babilônia, Deus está falando, ainda vou tirar ele de lá. Mesmo ele estando na Babilônia, Deus já estava falando com Abraão, falando, Abraão, espera mais um pouquinho de tempo que você vai sair dessa idolatria, vai tirar você dessa terra, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, e no lugar que eu vou te mostrar você vai ser uma bênção, e todas as famílias serão benditas em você, Abraão. Aleluia. E Deus já falava com Abraão desde a Babilônia, e agora eles partem lá para Arã. Pega a sua tenda, desmonta a sua tenda, pega a sua fazenda, os gados, o ouro, a prata e parte para Arã. E quando eles chegam em Arã, eles vão ficar habitando ali por alguns dias, ou por alguns anos, até o dia que terá o pai de Abraão, o pai de Naor e o pai de Arã vai morrer. E Arã também morre, que era o pai de Ló. E agora Ló fica sem pai, Ló agora fica órfão. Então Abraão vai adotar a Ló. E quando Abraão adota a Ló, Deus vai falar com Abraão, Abraão, pega tudo o que você tem e parte para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ouve a voz de Deus, e agora parte, sentido Canaã, para a terra a qual Deus tinha mandado ele ir, sem saber aonde era ainda. E agora ele pega o gado, pega a sua esposa Sarai, pega agora o seu ouro, a sua prata, desmonta a sua tenda e parte para Canaã. E quando eles estão indo para Canaã, a Bíblia vai dizer que eles vão montar a sua tenda lá nos carvalhos de Moré. E aí eles ficam por algum tempo, depois eles desmontam a sua tenda e vai para perto de Betel e Ai. Depois que eles montam ali, eles desmontam e vão partir para a terra de Siquém. E depois de Siquém eles vão para o Egito, porque houve uma fome lá em Israel ou em Canaã. E ali essa fome atingiu Abraão, atingiu a sua família, e eles precisaram descer para o Egito, porque o Egito era um lugar fértil, era onde corria o rio Nilo, e lá tinha alimento, lá tinha sustento para eles. Eles desceram para o Egito, e quando eles estavam chegando com a caravana perto do Egito, Abraão para, olha para a esposa dele e fala, Sarai, você é uma mulher muito bonita, se nós chegarmos lá no Egito, os egípcios olharão para você, e se souberem que você é minha esposa, vão querer me matar. Então faz o seguinte, diz que você é a minha irmã. E agora Sarai vai dizer que é a irmã de Abraão. E como ela era muito bonita, agora o servo de Faraó vai levar ela para dentro do palácio, e Faraó vai tomar ela como mulher. Até o dia que Deus começa a mandar praga sobre Faraó, ao ponto de Faraó falar, Abraão, vem aqui, por que você não me contou que Sarai era sua mulher? Deus agora está me afligindo com um monte de praga. Pega a sua mulher, pega tudo que você tem e parte. E quando Abraão chegou lá no Egito, esse faraó, porque pensava que Abraão era irmão de Sara, deu para eles muitos bens, deu para ele cabeça de gado, deu para ele ouro, deu para ele prata. Ou seja, ele chegou praticamente sem nada no Egito, mas estava saindo abençoado. Por quê? Porque Deus era com Abraão. E quando o faraó tentou tocar na esposa de Abraão, que era Sarai, Deus mandou uma praga, ou seja, ninguém vai tocar na sua família. Todos que tentarem tocar na sua família, Deus lá de cima vai se levantar, mesmo que ele tenha que parar o céu, mandar praga, ele vai fazer, mas ninguém vai tocar na sua família. Pois bem, agora Abraão pega Sarai, pega tudo que tem, pega a sua caravana e parte, sobe para de onde ele tinha acampado. Ele para, e quando ele se acampa ali, Ló, Abraão, Sarai, os servos de Abraão, os servos de Ló, o ouro, a prata, a fazenda, começa a ficar pequeno o lugar. E agora começa uma discussão entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E essa discussão faz com que Abraão tome a decisão, fala, nós somos parentes, nós somos família, nós não podemos ficar brigando, nós temos que ajudar-nos uns aos outros. Faz o seguinte, pega
os seus pastores e escolhe aonde você quer ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Decida para onde você quer ir. E aí a Bíblia vai nos dizer que Ló olhou para as planícies e viu que lá, perto de Sodoma, era um lugar muito lindo. E a Bíblia diz que esse lugar era parecido com o Jardim do Éden, com o Jardim de Deus. Ou seja, era um lugar frutífero, era um lugar que tinha muita fruta, era um lugar que era uma terra fértil. E Ló olhou tudo aquilo e falou: eu vou para lá. E agora Ló pega a sua tenda, pega os seus pastores, pega o seu ouro, a sua prata e parte lá para Sodoma. E a Bíblia vai nos dizer que lá em Sodoma existia um rei, em Gomorra existia outro rei, e ao redor ali existiam mais 3 reis. E Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades estavam oprimidas, estavam ali pagando tributos para o rei de Elão, o rei Quedorlaomer. E todo ano, todo mês eles tinham que pagar tributo, eles tinham que dar o dinheiro, eles tinham que ir lá pagar para Quedorlaomer. 12 anos eles pagaram tributo, 12 anos eles lá iam pagando tributo, até que eles falaram: chega, não vamos mais pagar tributo para Quedorlaomer, não vamos mais ficar todo mês, todo ano dando tributo para Quedorlaomer, vamos parar. Se rebelaram, 1 ano de rebelião, ninguém mais deu tributo para Quedorlaomer. No 14º ano, Quedorlaomer ficou sabendo que o povo lá de Sodoma, o povo de Gomorra, os outros 3 reis não estavam trazendo um tributo. Então ele resolve agora preparar-se para a batalha. Então ele pega mais 3 reis com ele e desce lá para Sodoma e Gomorra. E ele vem com a sua cavalaria, ele vem com o seu exército e mais seus 3 reis e desce. E a Bíblia vai nos dizer que também os outros 5 reis, os 2 reis de Sodoma e os outros 3 reis da cidade, sobem para a batalha contra Quedorlaomer e os seus outros 3 exércitos. E a Bíblia vai nos dizer que agora vai travar-se a batalha. Agora começa a luta. Quedorlaomer, os reis de Sodoma, o rei de Gomorra contra os outros reis de Quedorlaomer. E a Bíblia diz que o povo de Sodoma e o povo de Gomorra toma um pau, acaba apanhando. E agora tem que bater em retirada, tem que fugir. E eles começam a fugir. A Bíblia diz que eles vão correndo, vão fugindo. E daqui a pouco eles caem num poço de betume, travam porque eles estavam perto do Mar Morto, ao Mar Salgado. E começam a se atolar na correria, fugindo. E apenas um escapa e vai correndo até Abrão. Ele chega lá até Abrão falando: ô Senhor, acabaram de tomar Sodoma, acabaram de tomar Gomorra, fugiram os reis de Sodoma, de Gomorra, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar, pior do que essa. E Abrão, qual é? Fala logo, meu filho, diga. Ele fala: levaram Ló, levaram o que Ló tinha, e agora Ló está cativo, Ló está preso. Na mesma hora que Abrão escutou essa notícia, Abrão fechou a cara, ficou irado, falando: na minha família ninguém vai tocar. Na mesma hora, Abrão falou: na minha família ninguém vai tocar. Quando tocarem Ló, e a notícia chegou nos ouvidos de Abrão, ele falou: na minha família ninguém vai tocar. Satanás, Quedorlaomer podia ter tocado no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, no da frente, no da trás, mas não da minha família não. Tocou no meu filho, agora o negócio estreitou. Tocou na minha filha, agora o negócio trocou. Tocou no meu sobrinho, o negócio estreitou. Tocou no meu tio, o negócio estreitou. Peraí, Satanás, peraí, Quedorlaomer. E a Bíblia vai nos dizer agora que Abrão vai preparar 318 homens. Fala: prepara aí, meu filho, se prepara para a batalha. Por que, Senhor? Porque tocaram na minha família. Se prepara para lutar. Por quê? Porque tocaram na minha família. Quedorlaomer tocou em Ló. Vamos para a batalha, se prepara. Vamos subir, porque ninguém vai tocar na minha família. Deus poderoso. 318 homens, pastor, reuniram-se junto com Abrão e subiram para a batalha. E a Bíblia diz que vai travar essa batalha. Abrão chega lá nos 318 e aí o pau começa a comer. E Abrão vem, vai batendo no povo, mata todo mundo e o povo corre. E aí a Bíblia vai nos dizer que depois dessa batalha, depois que Abrão, os 318, derrubou Quedorlaomer, derrubou os outros 3 reis, agora vem Abrão trazendo Ló de volta. Vem Abrão trazendo Ló de volta. Eu não entendi, pregador, deixa eu te explicar. Abrão falou o seguinte: tocou na minha família, eu vou pra luta, eu vou pro joelho. Tocou na minha família, eu vou pro jejum. Mas Quedorlaomer não vai tocar na minha família. Quedorlaomer não vai segurar Ló. Quedorlaomer não vai ficar com meu filho na droga, não vai não. Quedorlaomer não vai ficar com minha filha na
se fosse Satanás, a figura de Satanás. Ele quer tomar sua família, ele quer tomar ouro, ele quer tomar prata. Ele quer destruir a sua família. Ele quis destruir a família de Abraão. Ele quis destruir Ló. E não é diferente no dia de hoje. Satanás quer fazer a mesma coisa. Quer destruir os jovens, quer destruir as mulheres, quer destruir os casamentos, quer destruir os filhos, as filhas, quer acabar com tudo, mas só que para a vergonha de Satanás e para a glória de Deus. Eu vim debaixo da potente mão de Deus para te dizer: na sua família Satanás não vai tocar, na sua família Satanás não vai mexer. E se ele mexer, ele e você nesta noite vai colocar o joelho no chão, vai entrar na luta daquela família. Na tua família você não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. E se tocar, Deus vai entrar nessa batalha. Aleluia! Não vai tocar. Satanás quer destruir a nossa juventude com droga. Satanás quer destruir a mocidade com prostituição. Satanás quer destruir a mocidade com homossexualismo. Satanás quer destruir as famílias com adultério. Satanás quer destruir a parentela. Satanás quer destruir a família que Deus te deu. Mas nesta noite, só quem está na luta comigo, levanta a mão para confirmar comigo e dizer: eu vou lutar, eu vou lutar. Se tocou meu filho, eu vou lutar. Colocou meu filho na droga, eu vou lutar. Colocou meu filho na prostituição, eu vou lutar. Tocou em Ló, eu vou lutar. Mas quebrou Lomé, não vai ficar com a minha família na mão do canal. Eu vou pra batalha. Quem vai pra batalha buscar a sua família. Quem vai nessa batalha lutar contra você. Pela sua família, dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal. Mas Quedorlaomer não vai ficar com a sua família nas mãos. Satanás não vai ficar com a sua família nas mãos. Ele pode até ter tocado agora no seu marido. Ele pode até ter tocado agora na sua filha. Ele pode até ter tocado agora na sua esposa. Ele pode até ter tocado agora, aleluia, na sua parentela. Ele pode até ter tocado. Mas eu e você nesta noite vamos para a batalha. Vamos contra Quedorlaomer. Para quê? Para que ele solte a nossa família e a gente traga de volta. Hoje Deus está falando, tem restauração para famílias aqui bem. O filho que vai para a droga vai voltar. A filha que fugiu de casa vai voltar. O marido que está na cachaça vai voltar. A prova séria, crédito, praia. Deus está falando, eu vim nesta noite para te dizer que ninguém vai tocar na sua família. 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 Nesta noite Deus está falando, ninguém vai tocar na sua família. Agora, Ló, que era cativo, que era preso, agora quando se deparou com Abraão, parece que veio Ló sorrindo. Oh, meu pai Abraão, oh, meu pai Abraão, o Senhor veio lutar por mim. O Senhor lutou por mim, o Senhor venceu por mim. E deixa eu te dar um detalhe: a luta de Abraão contra Quedorlaomer, o rei de Elão, era covardia. Elão tinha um exército, mais 3 exércitos, ou seja, 4 exércitos. Elão era um homem de guerra, era um homem de batalha. Abraão não. Abraão não sabia lutar. Abraão não sabia sacar da espada. Abraão não sabia lançar flecha, lançar lança. Abraão não sabia fazer nada disso. Ele não sabia, mas ele falou: por causa da minha família eu vou lutar. Aleluia. Você pode estar falando: eu, pregador, eu não sei orar, mas põe o joelho no chão que Deus vai te dar vitória. Pregador, eu não sei falar com Deus ainda, mas Deus vai te dar vitória. Olha a boca da boca, fala: Deus, me ajuda. Abraão não tinha asa, mas de guerra. Abraão não sabia lutar, mas ele falou: por causa da minha família eu vou lutar, 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 eu vou lutar pela minha família, e Quedorlaomer não vai tocar nela. Ela prova séria, te pego, calar. Cadê os que vai lutar pela família nesta noite? Cadê?
Seu filho não vai ficar no crime. Seu filho não vai ficar no tráfico. Seu filho não vai ficar na prostituição, vai não. Sua filha não vai ficar na prostituição, vai não. Seu marido não vai ficar no adultério, vai não. A sua esposa não vai ficar no adultério, vai não. Meu Deus, a sua família não vai ficar em briga e rixa, não. Por quê? Porque nesta noite o exército de Abraão está se levantando para lutar pela família e dizer que ninguém vai tocar a família. Aleluia, que Deus te deu. Ninguém vai tocar a família que Deus te deu. Aleluia, meus irmãos, senhoras, senhores, está uma luta terrível, travada no mundo espiritual para que a família seja destruída. Você não faz ideia dos bombardeios políticos que estão fazendo para tentar acabar com a família. Estão tentando tirar a família tradicional do plano. Estão tentando fazer com que a família fique distorcida. Estão querendo tirar o pai e a mãe da história. Estão querendo colocar o pai, a mãe, sem pai, sem mãe, entendeu? Entendeu, né? Estão querendo acabar com a família. Estão querendo destruir a família. Mas nesta noite Deus está falando, a família é plano meu. A família veio do meu coração. Antes que existisse família aí na terra, já existia no céu. E se tem família na terra, é projeto dele, é plano dele, veio do coração dele. Então se Satanás está tentando tocar, que o meu nome está tentando tocar, não está tocando só em você não. Não está tocando só na sua família não. Está tocando no Criador da família. E quando alguém toca na família, o Criador olha lá de cima e fala, peraí, a família não é só dele, não, a família também é minha. Tocou Satanás na família dele, mas agora você vai se ver comigo, que é nome. Eles vão se levantar com a pouca força que tem, mas glória vai ficar nas tuas mãos. Não vai não, não vai não, não vai não. Só quem quer levanta a mão e atorra. Senhoras, meu tempo já correu, já se esgotou. Se pode de pé em nome de Jesus, uma permissão do meu pastor. Olha para o nome que está do seu lado, olha lá, no mínimo 3 pessoas e diga para ele, se quedou Laumé. É difícil, mas vamos lá, parece meio estranho, vamos lá. Se quedou Laumé. Quer tocar na sua família? Hoje você vai lutar por ela. E ninguém vai tocar na sua família. Ló não vai ficar nas mãos de Kedorlaomer. Aleluia. Ló não vai ficar na mão de Kedorlaomer. Você nessa noite vai sair daqui lutando pela sua família e Satanás não vai ficar com essa família. Não vai. Não vai. Levanta a mão que eu quero profetizar nessa noite. Ninguém vai tocar na família que Deus te deu. O seu filho vai voltar para casa, sua filha vai voltar para casa. Hoje Deus está restaurando a sua família. Hoje Deus está restaurando o seu casamento. Hoje Deus está restaurando a comunhão com seus parentes. Hoje Deus está restaurando a sua casa. Hoje Deus está pondo as mãos e falando, a família não é só sua, mas também é minha. Hoje Deus está estendendo as mãos sobre a sua família e falando, a sua família eu protejo, eu guardo, eu atendo. Eu sou o guarda de Israel, sou eu que protejo a sua família. Porque as ferramentas que nós temos para lutar é oração, jejum, palavra, consagração, vigília, oração, aleluia, consagração, campanha. Essas são as nossas ferramentas para lutar contra Satanás. Então usa uma das ferramentas que é poderosa nesta noite, a oração. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do crente estremece os montes. A oração do crente, meu irmão, faz Deus lá de cima falar, peraí, tem alguém lá de baixo
estás clamando, e se você apresentar o seu parente, o seu filho, a sua filha, o seu marido nesta noite, pode ter certeza que a ferramenta que Deus te deu vai cutucar o inferno. O inferno vai ter que saber que vai ter que abrir mão e abandonar a família, vai ter que abandonar aquele que ele tocou, porque Deus, nesta noite, está dando ordem para o inferno para dizer: solta, solta, solta a família dele, solta a família dela. Então fecha esse rei aí em nome de Jesus e já ora. Apresenta seu parente, apresenta sua família, apresenta o teu filho, apresenta a tua filha, apresenta a sua casa. Recebi um novo coração do Pai. E você vai orando. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já venceu o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Agora olha para o irmão que está do seu lado, olha para ele e fala assim: que eu preciso agora que você aprendeu, vamos de novo, canta comigo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já abençoo o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos o quê? Somos um corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. O quê? Sem qualquer falsidade, vivendo o quê? Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: eu preciso de você. Você também faz parte da minha família. Para nós encerrarmos, senhoras e senhores, eu vou dar um brado daqui, você dá um brado aí. Eu vou dizer daqui que Donomé não vai ficar, e você vai dar um brado daí com a minha família. Pegou? Eu vou dizer daqui que Donomé não vai ficar, e você vai dar um brado daí com a minha família. Amém? Vamos lá, para estremecer o inferno no 3. 1, 2, 3. Que Donomé não vai ficar com a minha família.
pé, amém? Nosso tempo aqui já estourou, entendeu? Bom, quero agradecer por essa rica oportunidade. Continue orando por nós em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém?